No fim de semana ficou aquela coisa, tá, mas então Flávio Bolsonaro vai embarcar? Tá embarcando? Mas já foi, mas não foi? Que voo é esse? Pegou o voo de onde? Foi para Washington? Minha gente, o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, sim, carimbou o passaporte, embarcou para os Estados Unidos à espera de um encontro com o presidente Donald Trump. A apuração é da Jussara Soares. Flávio embarca para os Estados Unidos à espera deste date, deste encontro diplomático com o presidente dos Estados Unidos. Olha, Pedro Venceslau querendo roubar. O que está acontecendo aqui, my friend? Ô, Pedro, me dá licença aqui, rapaz. Eu cliquei no negócio da Jussara e apareceu o Pedro Venceslau aqui. Pedro querendo ocupar espaço maravilhoso. Aliás, estivemos juntos no plantão no fim de semana. Deixa eu clicar aqui. Agora sim, beleza, consegui. Um dos objetivos do encontro, olha aqui, vamos ver o que a Jussara ficou sabendo sobre isso. Um dos objetivos do encontro é tentar recuperar o fôlego na corrida presidencial após crise desencadeada pela revelação de contatos com Daniel Vorcaro, do Master. Bom, previsão é que o encontro de fato ocorra amanhã. Só que a gente, imprensa, foi atrás da informação para ver, tem registro oficial na Casa Branca de que ele vai receber uma visita? Não tem esse registro. E um dos objetivos é exatamente o que eu citei aqui para vocês, após a crise envolvendo o áudio, o patrocínio, porque Flávio foi encontrar o dono do Banco Master, ou ex-dono do ex-banco, visto que foi, enfim, liquidado. E aí, já falei para vocês que não tem o registro oficial e o convite para a reunião na Casa Branca, de acordo com integrantes da pré-campanha, chegou na semana passada por e-mail ao gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado. A comunicação, segundo relatos, precisou ser checada para comprovar a veracidade. Então tem a informação aqui de que chegou um convite para a reunião na Casa Branca na semana passada por e-mail ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Vamos entender como é que fica, então, o resultado desse encontro? O que é que a gente consegue projetar, Clarissa, politicamente, e esse movimento de trazer o trumpismo para si, estamos juntos, é ano eleitoral e bora lembrar que a gente está aqui na mesma plataforma de intenções do presidente dos Estados Unidos. Elisa, essa agenda, sem dúvida nenhuma, ela acaba sendo muito estratégica para Flávio Bolsonaro no atual momento. Qual que é a aposta ali da campanha do senador? É que, com o tempo, desde que não surja nenhum fato novo, pelo menos eles dizem que agora não tem mais fato novo para aparecer. Que tudo já foi revelado, será? Desde que não haja nenhum fato novo, a tendência é que essa crise acabe se dissipando. E Flávio Bolsonaro consiga recuperar o desempenho dele, inclusive nas pesquisas, progressivamente, e dissipar um pouco o baque que ele sofreu por conta desse caso envolvendo o filme Dark Horse. O encontro com Donald Trump, ele vem como importantíssimo, desde que ele seja confirmado, existe essa expectativa, mas até agora, pelo menos até as últimas informações que eu tinha visto no ar, acho que até a apuração da própria Jussara, a gente não tinha uma confirmação oficial da Casa Branca de que esse encontro está marcado. Não está na agenda, pelo menos. Então, a gente precisa esperar um pouco para ver se isso realmente sai. É fundamental que saia, porque senão pode virar um grande mico, Sim, sim. Mas a gente parte do princípio que eles estão com um terreno bastante firme para essa reunião, senão Flávio Bolsonaro não iria até lá anunciando um encontro com Donald Trump. Então, dentro desse contexto, onde que isso joga muito a favor de Flávio Bolsonaro? Porque ele se posiciona como um nome no campo da direita associado ao trumpismo, um vínculo que o pai dele sempre fez um esforço enorme para cultivar. Porque entende que, sim, pode ser que Donald Trump lá na frente tenha interesse em interferir de alguma forma no processo eleitoral brasileiro. E essa é uma preocupação muito grande no Palácio do Planalto. Obviamente, a gente já vê ali relatos, inclusive, vindo na imprensa, os jornais de hoje estão trazendo, inclusive, essa informação, salvo engano, a Folha de São Paulo, mas eu posso estar enganada. A gente já vai, enquanto você fala, a gente já vai aqui na parceria. A gente acha que a gente está acreditando, não, é sim, é material da Patrícia Campos Mello até, eu acho. Apontando que o governo brasileiro está ali, demonstra uma preocupação com esse encontro, claro, mas não vai fazer nada para tentar abalar, tentar dificultar esse encontro, até porque ia pegar meio mal se ficasse ali, não, peraí, esse cara aqui agora é só meu amigo, pois né? Nem tem sentido. É interessante para Trump ter um pezinho em cada canoa?
Por mais que o Brasil não seja essa Brastemp toda na estratégia geopolítica de Donald Trump, mas querendo ou não, um personagem do campo da direita internacional. Trump tem agido para manter ali, construir essas alianças. A gente vê o caso de Javier Milei na Argentina, por exemplo. Então, assim, claro, tem seu interesse, pode ser sim que esse encontro saia. Vamos esperar para ver. Aqui, para Flávio Bolsonaro, é muito estratégico nesse momento. Cria um fato positivo, contribui para fortalecê-lo junto à sua base mais raiz, aquela que não está tão abalada assim por esse escândalo, não. Mas, quem sabe, consegue ajudar a trazê-lo um pouquinho, trazer de volta um pouco daquela turma da direita que balançou com essas notícias envolvendo a relação dele com o Daniel Vorcaro. É até interessante, estou ouvindo a Clarice lembrando que no fim de semana a gente compartilhou uma pesquisa sobre a galera que se identifica ao centro. Né? Eu não sou nem direita nem esquerda, estou no centro. E eles mostrando ali quanto dessa galera do centro poderia ir mais para Flávio Bolsonaro, quanto dessa galera do centro mais para Lula. E esses assuntos, né, são muito impactantes. Estados Unidos, Donald Trump, relação, acabam também reverberando por aqui. A gente vai identificando como é que fica essa montagem dessa estratégia política. E aí, para chegar na Isabel Mega, vamos lembrar que é o seguinte, quando Lula chega ao poder desta vez, quando Donald Trump chega, depois vem o tarifaço, aí o Brasilzão fica lá rastejando para conseguir resolver esse negócio. Mas aí vem o encontro na ONU, Trump elogiando Lula. Aí depois eles se encontram na Malásia. Aí Lula foi para a Casa Branca esses dias. E ao mesmo tempo, porque é Ricardo Magro, o negócio da PF que é colocado na lista da Interpol, que é em parceria com os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro figurando numa investigação da PF, suspeita, será que recebeu dinheiro que foi para o filme Dark Horse? Isabel Mega, como é que todo esse cenário pauta essa figura, chegando agora em Eduardo Bolsonaro, como é que fica essa figura Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, neste momento em que o irmão dele tenta visitar Donald Trump? Pois é, essa figura Eduardo Bolsonaro, ela tem recebido demonstração de apoio dentro do próprio partido, porque hoje Eduardo Bolsonaro é praticamente uma carta fora do baralho, a não ser que o PL insista no plano de colocá-lo na suplência a uma vaga ao Senado, esperando que haja uma eleição e que tenhamos um cenário favorável também a Flávio Bolsonaro a nível presidencial, né? Então, o Eduardo, ele vinha de uma imagem um pouco mais enfraquecida dentro do partido, onde que ele começa a demonstrar um pouco mais de força, quando ele, por exemplo, tem ingerência sobre quem seria o candidato ao Senado por São Paulo. André do Prado foi junto com Valdemar Costa Neto para os Estados Unidos para se reunir com ele. E dali é que saiu essa definição, precisou então do aval de Eduardo. Agora, a gente tem uma comitiva de parlamentares da Câmara dos Deputados, que eram colegas, portanto, de Eduardo Bolsonaro no Congresso Nacional, e que foram até ele para fazer uma fotografia com ele. Qual que é o objetivo por trás dessa ida? Justamente demonstração de força, Elisa. Esses parlamentares, eles também, antes da divulgação do áudio que implicou o Flávio Bolsonaro, aquele áudio revelado pelo The Intercept em que o Flávio pede dinheiro ao ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, esses parlamentares que já tinham essa viagem agendada pretendiam também levar queixas a Eduardo sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Não necessariamente, especificamente, sobre o senador em si, mas sobre o time da coordenação política, argumentando que as demandas dos parlamentares não estavam sendo escutadas. Então é como se eles fossem até o Eduardo para chamar a atenção de dizer, olha, a campanha não está nos dando a devida atenção. E aí Eduardo fez aquela fotografia conjunta nesses últimos dias com esse grupo de parlamentares, gravou vídeos com o número já que esses parlamentares devem disputar diferentes vagas aqui no Brasil, para que você fique também com essa demonstração dupla de força. Por que isso é importante? Porque internamente na campanha, mesmo antes desse caos todo que virou e que agora a gente vê uma tentativa de puxar um fio mais organizado de reação do bolsonarismo depois do áudio de Flávio Bolsonaro, a gente teve também algumas desavenças, alguns personagens sendo colocados frente a frente
nos aconselhamentos a Flávio Bolsonaro e com discordâncias. Então, de um lado, Eduardo Bolsonaro, que é irmão, do outro lado, Rogério Marinho, que é líder no Senado Federal e, ao mesmo tempo, coordenador de campanha. Essas alas tiveram alguns atritos entre elas. Então, os parlamentares da Câmara dos Deputados, que são aqueles bolsonaristas mais radicais, eles compram muito essas ideias de demonstração de força de Eduardo Bolsonaro. Então, quando eles agendaram essa viagem, eles fizeram isso antes do áudio, justamente porque eles queriam levar na bagagem várias críticas a respeito da postura de alguns integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro. Mas aí, para terminar, Elisa, eles viram o seguinte, uma mudança de postura depois do áudio. Tanto é que Flávio convocou as bancadas da Câmara e do Senado, tem tentado dar atenção a esses parlamentares como um todo, independente da casa do qual eles fazem parte, e aí eles estão se sentindo um pouco mais contemplados. Agora, só para amarrar aqui as pontas também do que a gente ouve de expectativa do lado da esquerda sobre essa visita de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e essa possível fotografia que a gente vai ter dele ao lado de Donald Trump, né? A depender, tá todo mundo num compasso de espera. Alguns membros do Partido dos Trabalhadores veem um efeito até mesmo reverso, como se pudesse haver um efeito até mesmo positivo para o presidente Lula, mesmo diante dessa tentativa. Então, a conferir aquilo que vai acontecer como saldo e como é que isso, se materializando, pode ser capitalizado por um lado e por o outro nessa pré-campanha. O senador já está na capital americana, na expectativa de ter um encontro com Donald Trump na Casa Branca. Até o momento não há uma confirmação do governo americano sobre essa reunião, uma confirmação oficial. Ela pode acontecer amanhã. A gente vai a Washington, onde está a Priscila Yazbek, especialmente para a cobertura desse encontro. Priscila, boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite a todos que nos acompanham. Thaís, de fato, nós entramos em contato com a Casa Branca, inclusive enviamos mais de um e-mail para tentar a confirmação sobre esse encontro, mas ainda sem uma resposta por parte da Casa Branca, e a apuração dos nossos analistas, do Caio Junqueira e da Jussara Soares, é de que o senador Flávio Bolsonaro encontraria com Donald Trump nesta terça-feira, mas ainda não houve uma divulgação de agenda. Eu entrei em contato também com a assessoria do pré-candidato e não houve ainda nenhuma informação sobre onde ele estaria hospedado e também qual seria o cronograma para esse possível encontro entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, Thaís, eu conversei também com fontes do governo que minimizam a possibilidade desse encontro. Inclusive, essas fontes disseram que o canal entre o Brasil e os Estados Unidos está aberto e que, se surgir algum tipo de ruído, a diplomacia vai agir, mas que não houve contato ainda por hora entre a diplomacia brasileira e a diplomacia americana, já que a diplomacia brasileira ainda trata esse encontro como uma possibilidade, como algo não oficial, e uma fonte, inclusive, me disse que o governo brasileiro lida com fatos e não com balões de ensaio. Também essas fontes disseram que eles enxergam essa tentativa de encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump como uma forma de Flávio Bolsonaro desvirtuar a atenção do áudio que foi divulgado, em que ele pede recursos para o filme do seu pai ao banqueiro Daniel Vorcaro. Uma dessas fontes me disse, inclusive, que o candidato queria era mudar de assunto indo para os Estados Unidos e, pelo jeito, está conseguindo, mas um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e falar do assunto que deixou aqui, ou seja, no Brasil, com ou sem foto com o presidente Donald Trump. E uma dessas fontes com quem eu conversei disse que o Itamaraty não tem tempo para lidar com plantações e que, enquanto esse assunto não for de fato uma reunião, um contato de fato entre o senador Flávio Bolsonaro e o governo americano, não há nenhum tipo de movimentação a ser feita por parte da diplomacia. Thaís, também houve uma nova apuração, inclusive, que o Gustavo Uribe, nosso âncora, acabou de apurar, e ele disse o seguinte, que há um temor entre na pré-campanha de Flávio Bolsonaro de que ele não consiga se encontrar com o presidente Donald Trump, mas que ele seja recebido apenas pelo secretário de Estado Marco Rubio. Se isso acontecer, a impressão que pode passar é que, de fato, o governo Lula tem mais interlocução com o governo americano do que o candidato Flávio Bolsonaro, já que o presidente
Lula teve um encontro com o presidente Donald Trump no dia 7 de maio, foi um encontro, inclusive, de 3 horas, a gente acompanhou, eu acompanhei de perto esse encontro, havia uma previsão de que houvesse uma reunião, uma conversa de 1 hora, o encontro se estendeu, foi considerado muito bem sucedido, inclusive com diversas conversas e abertura para conversas técnicas entre as equipes do governo Lula e do governo Trump, até mesmo para tentar evitar que o governo Trump imponha mais tarifas sobre o Brasil. Portanto, se houver um encontro entre Flávio Bolsonaro apenas com Marco Rubio e não com o presidente Donald Trump, como a sua campanha disse que aconteceria, isso pode ser visto, de certa forma, como um encontro menor, um contato menor de Flávio Bolsonaro. E, de acordo também com uma apuração do Gustavo Uribe, se de fato acontecer um encontro, aí sim o chanceler Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Exteriores, faria algum tipo de contato com a diplomacia americana. Foi também o que eu ouvi de alguns diplomatas, que se de fato algum encontro acontecer, aí sim a diplomacia vai agir para eliminar e para retirar qualquer tipo de ruído. Thaís. Obrigada, Priscila. Qualquer novidade, você nos avise aqui, minha querida. Até já. Olha, o Flávio Bolsonaro é um senador da República, portanto, institucionalmente, ele pode ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Lula é o presidente da República. O encontro entre eles foi um encontro entre chefes de Estado, com interesses mútuos ali, econômicos, comerciais e também diplomáticos, talvez até institucionais. Políticos, não, que a gente sabe que os dois jogam em campos completamente opostos. Então, primeiro tem uma leitura aí de que sim, Flávio Bolsonaro pode até ser recebido pelo presidente Donald Trump, mas institucionalmente o peso da presidência da República é incontestável, independentemente da ideologia. Ainda assim, Flávio, pelo que tudo indica, resolveu correr esse risco, contando com uma abertura, né, do Salão Oval para ele na Casa Branca. Pedro Venceslau e Juliana Lopes de volta das férias, linda, leve e solta. Tudo bom? Bem-vinda, Muito obrigada. Juliana, você faz falta. Pedro, começo com você, meu querido. Afinal de contas, qual é a agenda de Flávio Bolsonaro? Que tema que ele quer tratar com Donald Trump? Boa noite, Thaís. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. É lógico que o Flávio Bolsonaro gostaria que essa agenda incluísse temas como o que ele chama de perseguição do judiciário, lei Magnitsky e afins. Mas eu acho pouco provável, isso não é uma apuração, é uma análise, que o presidente Donald Trump, que tem se mostrado muito pragmático, entre nesse campo. E o que tem de conexão entre uma agenda em comum entre a oposição aqui no Brasil, portanto, Flávio Bolsonaro e o presidente norte-americano, é a regulamentação das Big Techs. É uma pauta que é cara ao presidente dos Estados Unidos e à ultradireita mundial, na verdade. O procedimento que está sendo feito no Brasil é parecido com aquele que já está sendo feito na Europa e em outros países também, ou seja, o Congresso Nacional regulamentando algo que o Supremo Tribunal Federal começou a fazer as primeiras linhas, mas, em linhas gerais, essa é uma agenda que a oposição aqui no Brasil começou a classificar como censura, sobretudo a Agência Nacional de Proteção de Dados. Algumas perguntas que muita gente ainda não consegue responder ou entender como é que vai ser o funcionamento dessa agência. Quem vai compor esse colegiado que vai decidir o que é ou o que não é conteúdo impróprio. Portanto, a partir dessa pauta, pode haver uma convergência entre o que vai dizer Donald Trump e o que vai dizer Flávio Bolsonaro. De resto, é uma incógnita, né? Se esse encontro vai acontecer e se acontecer mesmo, porque há um temor, de repente, que o Donald Trump mude a agenda, deixe o encontro para outro momento. Em acontecendo, vai ser em que formato, né? Vai ser um encontro reservado, com uma foto para publicar nas redes sociais, ou vai ser um encontro aberto para a imprensa, com mais holofote, que é o que gostaria Flávio Bolsonaro. Em busca de fatos novos para reerguer a pré-campanha, o senador Flávio Bolsonaro desembarcou hoje nos Estados Unidos à espera de um encontro com o presidente Donald Trump. A previsão é que a reunião entre os dois aconteça amanhã, mas ainda não há registro oficial sobre esse encontro do lado da Casa Branca. A gente vai ao vivo até Washington, onde está a repórter Priscila Yazbek, que está acompanhando essas movimentações. Oi, Priscila, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Márcio,
Essa reunião, segundo a campanha de Flávio Bolsonaro, estaria prevista para amanhã com o Donald Trump, isso segundo apurações dos nossos analistas, da Jussara Soares, também do Caio Junqueira, mas nós entramos em contato com a Casa Branca, inclusive enviamos mais de um e-mail à Casa Branca e não houve resposta de qualquer confirmação de um encontro entre Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Também alguns colegas jornalistas que estão aqui em Washington tentando buscar informações não tiveram nenhuma confirmação por parte da Casa Branca e por parte da equipe de Flávio Bolsonaro ainda não houve divulgação de agenda oficial. Inclusive, nós entramos em contato para perguntar qual seria a agenda do candidato, se haveria algum encontro com Donald Trump, mas ainda não houve nenhum tipo de confirmação. E segundo uma apuração do nosso âncora, do Gustavo Uribe, há um temor na equipe de Flávio Bolsonaro de que ele não seja recebido pelo presidente Donald Trump, que talvez ele seria recebido pelo secretário de Estado Marco Rubio, mas também isso não casa talvez com a agenda de Marco Rubio, que está na Índia, ainda amanhã deve permanecer na Índia e depois vai fazer uma parada na Armênia antes de retornar a Washington. Portanto, amanhã não aconteceria esse encontro com Marco Rubio se de fato o encontro não for com Donald Trump e acontecer com Marco Rubio. Um outro temor, além de talvez esse encontro não acontecer, é que esse encontro aconteça com o secretário de Estado e não com o presidente, e isso demonstre que Flávio Bolsonaro teve um encontro menos importante do que o encontro do dia 7 de maio entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, quando inclusive a previsão era de que o encontro com o almoço durasse cerca de 1 hora e a reunião durou 3 horas, com uma avaliação inclusive de interlocutores do governo Lula e também declarações do governo de Donald Trump que a reunião foi um sucesso, inclusive com previsões de reuniões técnicas, uma delas que já aconteceu entre a equipe de Donald Trump e a equipe do presidente Lula, até mesmo para conversar e tentar evitar algum tipo de tarifa. E só para finalizar, Márcio, eu também conversei com fontes do governo brasileiro e o que eles dizem é que, por enquanto, eles tratam desse encontro apenas como um balão de ensaio. E eles disseram que a diplomacia só vai agir se, de fato, houver alguma concretização de agenda. E aí, nesse caso, aí sim poderia haver algum tipo de contato por parte do chanceler Mauro Vieira com a diplomacia americana para tentar dissipar qualquer ruído. Mas enquanto não houver um encontro oficial, o que diplomatas me disseram é que a diplomacia trata de assuntos de Estado para Estado e não trata de balões de ensaio. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Priscila Asbeck, falando diante da Casa Branca. Jussara, a gente não sabe ainda se vai haver esse encontro, mas se ele acontecer, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro já divulgou alguns pontos que ele gostaria de levar para essa possível conversa. Márcia, é o seguinte, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro tem sido muito cautelosa na divulgação dessas informações, diz que isso são informações que precisam partir da própria Casa Branca, mas informações que eu apurei era que esse convite que chegou direto da Casa Branca para o gabinete do senador Flávio Bolsonaro ocorreu no final da semana anterior. E, segundo pude apurar, foi por isso que Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos ontem e aí está aguardando o chamado. É natural, às vezes ocorre mesmo, como ocorreu com o presidente Lula, que a agenda, às vezes, ela só é atualizada no próprio dia. Neste caso, não tem atualização da agenda de Donald Trump, mas agora a gente observa uma cautela muito maior, com os assessores de Flávio Bolsonaro dizendo: não temos informações para passar, não vamos passar, mas o que nos contam as fontes, né, era que essa previsão era que esse encontro ocorresse amanhã, a partir da hora do almoço, em torno da hora do almoço ou à tarde. Então, há sim essa expectativa. O que eles estão tentando evitar é, claro, dizendo: vou ser recebido e depois não ser recebido e ter que lidar com outra crise, mais uma crise para Flávio Bolsonaro resolver. Bem, digamos que ocorra de fato esse encontro, que Flávio Bolsonaro seja recebido na Casa Branca. Na Casa Branca, a avaliação, Márcio, é que Flávio Bolsonaro pode tratar de assuntos que são comuns entre o que o bolsonarismo defende e o que o próprio Donald Trump defende. Por exemplo, o enfrentamento às facções criminosas que os Estados Unidos, o governo de Trump, quer classificar como organizações terroristas. O governo Lula é contrário, mas o bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, defenda que isso ocorra. Ele também deve tratar sobre as questões de regulamentação de Big Techs e fazer a defesa de liberdade de expressão, que é um assunto comum. Além disso, Flávio Bolsonaro tem outra preocupação também. É que esse encontro não seja entendido como um encontro que vai
para Donald Trump e, de repente, daqui a alguns dias, fazer um novo tarifaço contra o Brasil. Então, essa é uma questão que o Flávio tem muito cuidado também, essa questão comercial. Eu tive conversando com pessoas que têm aconselhado Flávio Bolsonaro nessa área comercial, nessa área de relações internacionais, e estes são alguns desses pontos que Flávio deve tentar. Claro, lembrando que principalmente na questão do combate ao crime organizado, é uma plataforma que Flávio Bolsonaro aposta justamente para se recuperar. Lembrando que segurança pública é um dos pontos de maior preocupação dos brasileiros atualmente. A ver se esse encontro realmente vai sair, mas Flávio Bolsonaro está lá em Washington à espera desse chamado de Donald Trump.